Olá, taurinos, como vocês estão? Espero que bem. Vamos lá para a sua leitura do mês de agosto. Vamos saber energias predominantes disponíveis para você. Antes, só um recadinho, tá? Quem quiser fazer leituras personalizadas comigo, todas as informações estão aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Nesse finalzinho do mês de julho, nessa última semana, eu vou fazer uma viagem. Então, se por um acaso você me procurar nessa semana, me mandar uma mensagem, né, querendo fazer alguma leitura, eu não vou responder de imediato, eu vou responder assim que eu chegar de viagem, tá? Então, se eu não responder, não desistam, né? Não se preocupem, é porque eu vou responder assim que eu chegar de viagem no início de agosto, ok? Então, você pode optar, né? Ou me mandar a mensagem desde já, ou aguardar o mês de agosto, ok? Vamos lá? Touro, agosto de 2022. Sete de copas, carta das projeções, vamos deixar aqui por enquanto. Touro, agosto de 2022. Dois de copas, sete de copas, ao que tudo indica, essa leitura fala de parcerias, de relacionamentos, né? Tanto numa carta quanto na outra, os personagens estão se olhando, né? E o naipe de copas é um naipe que tem a ver com sentimentos, com emoções, né? Então eu falei de parcerias de uma forma geral, mas pode ser que para a maioria de vocês tenha realmente a ver com relacionamentos amorosos, tá? O sete de copas vem sugerindo aqui projeções, visões distorcidas, então fiquem atentos, ok? Vamos lá, vamos ver o que vem nessa leitura. As de copas, as de ouros, 10 de ouros, na totalidade. Só voltando aqui, as de copas aqui é indo com a correnteza, as de ouros maturidade, 10 de ouros nós somos o mundo, 5 de paus totalidade e a mente é um valete de espadas. Então, claramente vocês começaram aqui, já começaram uma nova fase de vida. E isso, como eu disse, para alguns pode ter a ver com relacionamento amoroso, mas é uma leitura geral, tá? Então, para uns isso tem a ver com vida amorosa, com questões emocionais, sentimentais, mas isso também pode ter a ver com a sua vida material. Uma nova fase, 2 ases abrindo a leitura, tá? Excelente, tanto o as de copas quanto o as de ouros, especialmente quando eles vêm juntos, né? Porque é o elemento água e o elemento terra, formam um solo fértil. A gente está falando aqui de um novo começo ou de novos começos na sua vida muito promissores, né? Existe uma promessa no sentido de chegar num 10 de ouros. Prosperidade, plenitude, estabilidade, coisas boas, tá? Essas cartas, embora sejam muito iniciais, elas trazem esse potencial de algo bastante positivo, bastante promissor, tá? Como eu disse, a promessa de chegar aqui num 10 de ouros. Mas nem tudo são flores, né? Então a gente já viu aqui a carta das projeções, a totalidade, a carta da mente, aqui tem um excesso mental. O 5 de paus, tradicionalmente, é uma carta que pode sugerir conflito, divergência, né? Divergência. E aqui nesse tarô, tem ali os trapezistas, me dão uma sensação, essa carta me dá uma sensação, assim, de uma certa dependência ou codependência. É uma carta de coragem também, né? Mas, né, como estamos falando aqui de situações que podem envolver uma visão distorcida, dentro dos relacionamentos, então fiquem atentos.
né? Fiquem atentos aos excessos mentais, fiquem atentos às dependências, codependências, tá? A energia que abre a leitura é realmente muito positiva e muito promissora. E não quer dizer que só porque tem desafios aqui que a questão vai desandar. Não é isso, tá? São simplesmente desafios. Desafios não impedem uma conquista, tá? Vamos lá. 2 de ouros, 4 de espadas, 3 de espadas, o diabo e o as de copas. O as de copas que abre a leitura está aqui novamente. Então temos um as, um as, um as, um 2, um 3, um 4, um 5, uma sequência, né? Uma sequência numérica com os seus desafios, não dá para negar, né? Então, 2 de ouros é como se você estivesse dando sequência a essa nova fase da sua vida. Existem aqui algumas dúvidas, o 2 de ouros tá ali meio cambaleante, né? Então, não é uma carta que ainda transmite uma firmeza. Existe aqui uma necessidade de cura de algo, tá? Talvez essa cura aqui, né, esse 3 de espadas, não necessariamente ele tem a ver com essa situação do seu momento presente. Pode ser alguma coisa antiga. 3 de espadas, quando vem numa leitura, ele fala de uma energia que precisa de cura, algum trabalho de perdão a ser feito. É interessante o 4 de espadas, né? Porque o 4 de espadas já ultrapassa o 3 de espadas aqui, então é como se você já estivesse fazendo essa cura, né? Existe uma maturidade aqui no sentido de entender que a cura ela é necessária, mas ela ainda está no centro da sua leitura, então é algo para você prestar atenção, tá? Trabalhar a questão do perdão, trabalhar a questão da cura, para que esse novo começo aqui da sua vida possa se desenvolver a contento, né? Então isso aqui também é um desafio. Energia do diabo com 5 de paus realmente me remete à codependência, tá? Dependência de algo, dependência de alguém. Então fique atento a essa questão aqui também, né? Não só da dependência, mas também da codependência. Do tipo assim, você dá algo a alguém e esse alguém se alimenta desse algo, ou vice-versa, mas dentro de uma dinâmica tóxica. É algo para ficar atento aqui, tá? Porque você começou uma fase nova, muito promissora, muito positiva. Então, se tem coisinhas aqui do seu passado mal resolvidas dentro de você, e se você não resolve isso, essa toxicidade do passado pode vir a se manifestar novamente, né? Então, essa leitura aqui envolve um processo de autoconhecimento, de trabalho de cura, de perdão e de reconhecimento aqui. Essas energias são mais ligadas ao ego também, ao eu menor que tem limitações, que tem medos, que tem inseguranças, que tem vícios, né? A leitura termina com essas cartas que remetem ao começo, né? Então, é tudo muito inicial ainda, tá? Ainda está no início, né? Então, há que se ter esse reconhecimento também. Porque, por exemplo, às vezes uma situação se inicia e a gente tem uma certa pressa de que essa situação se desenvolva, né? E a leitura termina com cartas que mostram que essa situação ainda está no início, tá? Ainda está no início. Essas cartas também que finalizam a leitura, elas podem sim falar da chegada de outras novidades na sua vida. Tem essa interpretação também. Mas a primeira coisa que me veio foi essa questão do reforço de uma situação que ainda está no início, ainda é um bebezinho, ainda vai crescer, né? Ainda tem desafios, tá? Valete de paus, o carro, o 5 de paus se repete aqui, a imperatriz e um 8 de ouros. Os
Os valetes, né, assim como os ases, têm essa energia inicial. Tem aqui um entusiasmo no valete de paus, né? Ele tá aqui na primeira coluna, energias iniciais, dando sequência, né? Com 2 de ouros, ainda com algumas incertezas, e o entusiasmo do valete de paus, como se fosse uma paixão, seja essa paixão por uma pessoa ou por alguma outra situação na sua vida, né? Então, essas energias abrem a sua leitura, tem a ver com o que você vem trazendo. Esse passado pode ser recente ou distante, mas aqui nessa leitura acredito que seja um passado recente, né? Uma nova fase aqui da sua vida. Alguma coisa nova aconteceu, trouxe um entusiasmo, tá? Mexeu com as suas emoções, enfim. As de ouros, 4 de espadas e a carta do carro. Então, o carro dá continuidade, o carro tem essa energia de aceleração, né? Lembra que eu falei que a leitura termina com cartas que ainda mostram a situação no início, né? Mas o carro mostra aqui uma sequência, é uma energia positiva de avanço, tá? Mas, ao mesmo tempo, há que se ter a consciência aqui de coisas que precisam ser resolvidas dentro de você, emocionalmente falando, mentalmente falando, né? A gente está falando aqui de uma nova fase de maturidade da sua parte também, tá? Tanto o carro quanto esse As de Ouros nesse tarô são cartas que falam de uma nova fase de maturidade. E essa maturidade pode pedir paciência, essa maturidade pode pedir essa necessidade de enxergar que há uma cura aqui a ser feita. Nós somos o mundo, né? A carta do 10 de ouros, 3 de espadas, 5 de paus. Então, esse 3 de espadas, ele é o seu desafio, né? Como eu disse, o 5 de paus pode até falar de divergências, de conflitos. É possível que haja conflitos nesse exato momento, que causem dor, enfim, relacionada a outras pessoas, tá? Mas no sentido mais profundo, eu estou interpretando dessa forma. O 3 de espadas, que não necessariamente é de agora, eu creio que seja algo bem mais antigo, é o seu desafio do momento. O 5 de paus é uma carta de desafios, né? Ele antecede o 6 de paus, a carta da conquista, da vitória, da superação. Então, o 3 de espadas é o seu desafio para chegar no 10 de ouros. Seja esse 10 de ouros uma prosperidade material ou uma plenitude emocional dentro de um relacionamento, tá? 5 de paus, o diabo e a imperatriz. O aspecto positivo dessas cartas tem a ver com criatividade, com magnetismo. Então, use esse aspecto positivo a seu favor. Magnetizar situações, coisas, pessoas, né, na sua direção. Agora, não dá para negar o aspecto tóxico que vem aqui, né? Diabo com 5 de paus, 3 de espadas. Me remete sim a uma energia de codependência, tá? Teve uma leitura que eu fiz para touro, eu não sei se foi aqui nesse canal, eu acho que não, eu acho que foi lá no meu canal Tarô Infinito. Eu tenho outro canal, né? Embora eu não esteja alimentando esses outros canais que eu tenho com leituras, por falta de tempo mesmo. Mas eu fiz uma leitura lá há um tempo onde eu coloquei o título na leitura, e se não me engano foi para touro. Algo do tipo assim: não seja mãe nessa relação. Não seja mãe nessa relação. Então aqui me vem essa energia tóxica e a imperatriz é o arquétipo da mãe. Então me fez lembrar dessa leitura que eu fiz. E olha que já tem um tempo que eu fiz essa leitura, né? Para touro. Então, cuidado com isso. Aqui pode haver algum padrão relacionado à energia da mãe, né? Da sua dinâmica com a sua mãe. Pode ser, é uma possível leitura aqui também. Algo que precisa ser curado, perdoado, enfim, tá? Mas cuidado com essa energia de codependência dentro das relações, sejam elas amorosas, familiares, tá?
não gerar uma dependência, né, da outra pessoa ficar dependente de você, não seja você a pessoa a ser dependente do outro também, enfim. A mente, um as de copas e um 8 de ouros. Então a energia inicial continua, o 8 de ouros tem a ver com uma energia, com algo que está sendo construído. Então a gente tem cartas favoráveis aqui, tanto do ponto de vista da sua vida material, trabalho e também emocional. Abundância, né? Mas novas ideias, tá? Mas a energia ainda é inicial e ainda está em fase de construção. É o que me vem de principal aqui. Cruzando as cartas em X, valete de paus, valete de espadas, novas energias, criatividade, novas ideias, muitos pensamentos, entusiasmo, curiosidade, tá? Curiosidade que na questão dos relacionamentos aqui pode ser de parte a parte, tá? As de copas com 8 de ouros. Então o 8 de ouros ele tem uma energia de materialização, de concretização, mas ele pede um pouquinho de paciência, assim, no sentido de falar de algo que ainda está sendo construído, porque é muito inicial ainda, seja o que for, né? Carta do carro com 5 de paus tem a ver com a maturidade para lidar aqui com esses desafios. O desafio do 3 de espadas, o desafio de perceber aqui alguma dinâmica de codependência, né? Desafios, tá? Agora, o carro, ele é o carro do triunfo, tá? É um arcano maior, então é como se o universo estivesse te ajudando, te dando realmente uma mão no sentido de você superar os seus desafios. Maturidade com imperatriz, boas cartas para sua vida material, trabalho, dinheiro. São duas cartas de maturidade também, amadurecimento, assim como eu falei da maturidade com o carro, aqui também. E são energias de florescimento, tá? Algo que está florescendo, são cartas que têm a ver com a sua autoestima, com a sua beleza também, tá? 10 de ouros com 5 de paus. Aqui é interessante se a gente observar a imagem do 10 de ouros nesse baralho com o 5 de paus, porque o 5 de paus aqui mostra uma energia de briga, de luta, é uma desordem, é uma energia caótica. E aqui não, os personagens estão felizes, todos de mãos dadas, dançando. E esse é o ideal. Eu entendo que o 10 de ouros aqui nessa leitura é o ideal, é onde você quer chegar, nessa harmonia, nessa plenitude material, emocional, né? Mas tem desafios aqui, tá? Apenas desafios, e você está recebendo ajuda para superar esses desafios. Ok, vamos lá. Finalizar a sua leitura com o Jardim dos Anjos. Qual mensagem para os taurinos? Criança interior, comunhão. Criança interior fala muito de cura da criança interior. Eu vou ler essa carta. A gente falou de cura aqui, de uma forma mais geral, né? E comunhão, essa carta fala da comunhão com os animais, né? Quando a gente tem um animal de estimação e como que essa comunhão, esse laço com os animais especificamente nos ensinam a respeito do amor incondicional. Então, no fundo, essa carta fala sobre amor incondicional, tá? Vamos lá. Criança interior. Dentro de você, agora mesmo, vive uma criança, a criança que você foi um dia. Você consegue se lembrar dela? Dessa criança que tantas vezes se sentiu amedrontada por coisas que hoje já não amedrontam mais? Que tinha sonhos, os quais você talvez tenha se esquecido? Que olhava para o mundo com uma pureza comovente, uma alegria contagiante? Muitas vezes, na medida em que vamos envelhecendo, acabamos nos afastando dessa criança, nos esquecendo de sua voz suave, abandonando-a em algum cantinho esquecido do nosso coração. Outras vezes, para nos adaptarmos às infindáveis solicitações da vida moderna,
Assumimos que a criança nos deixa vulneráveis demais e a encarceramos atrás de grades fortes e frias, tornando-nos rígidos e duros, muitas vezes surdos ao choro motivado pelo sentimento de abandono que vem de dentro de nós. Mas uma coisa é verdade, nunca seremos plenamente felizes se não resgatarmos a nossa criança. Não importa onde ela esteja, precisamos mergulhar dentro de nós mesmos e tomá-la em nossos braços. Precisamos cuidar dessa criança com todo o amor de que formos capazes e trazê-la de volta para a nossa vida, para que com ela recuperemos a leveza, a pureza, a capacidade de acreditar, criar, brincar e crescer. Então aqui vem essa energia de criança, aqui vem a energia de animais, né? Cachorrinho, gatinho, papagaio, periquita, enfim. As duas cartas transmitem uma ideia de pureza, né? A vida sem essa criança torna-se como um jardim ressecado e estéril. Falta vida, falta alegria, faltam sonhos, falta amor. Se você recebeu a carta da criança interior, isso significa que a criança dentro de você está pronta para ser libertada. Uma nova vida, com mais cores e alegria, está se tornando disponível a você agora mesmo, se você concordar em resgatá-la. Pare de levar tudo tão a sério, pare de lutar com a vida por um momento e concentre-se em cuidar da criança que existe em você. Ouça mais seus sentimentos, não seja tão racional. Acolha o que quer que esteja sentindo, sem críticas. Faça silêncio em sua mente para que você possa ouvir a voz da sua criança. Descubra quais são as suas necessidades reais neste momento e respeite-as. Talvez você precise diminuir o ritmo de trabalho, talvez precise repensar suas obrigações, permitir-se férias em meio à natureza. Talvez precise de um sorvete de chocolate, ou talvez ande comendo chocolate demais e precise de limites mais claros. Ouça sua criança, tome-a em seus braços, ajude-a, ela precisa de você. É isso, taurinos, terminamos a sua leitura, espero que vocês tenham gostado, espero que essa leitura possa te ajudar nesse momento da sua vida, tá? Tudo de bom para vocês, muito obrigada, namastê.